professora fazia a gente recitar na sala de aula, todo dia, para cantar um hino para teatro. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pêndulo. Ou a recitar poemas, ou aquele outro, né? Glória aos homens, heróis dessa terra, essa pátria querida, que é o nosso Brasil, talvez essa terra tenha nascido daí, né? Os heróis dessa terra, que é o reverso. Só ia para casa e depois cantasse o hino. E outra coisa era os poemas, né? Criança, não verás país nenhum como este. Você imagina que no primeiro 7 de setembro, ela já me pegou, colocou em cima de um palanque. A escola não era pequena, devia ter 40 alunos. Os pais ajudaram a fazer um palanque no primeiro dia da pátria. E ela fez uns teatros para os meninos. Você trabalhava isso tudo, a expressão, né, artística, de um modo ali nosso, com nossa vivência, com nossa tabaroice, com nossa, né, mas o nosso deslumbramento de estar descobrindo essas coisas, né? Sabendo que é como se fosse a descoberta do mundo. É como se o mundo para a gente não existisse, até a chegada daquela bendita professora, trazendo o quê? A palavra escrita. A palavra, e a palavra era para ser dita, era para ser falada, né? E isso era um encantamento muito grande. A professora me põe em cima do palanque, com a bandeira do Brasil numa mão, aquela camisa de cambraia branca, a calça curta de gorgurão azul marinho, e a fitinha verde e amarela no peito, e a bandeira do Brasil na mão e Castro Alves na outra, né? Aure verde, perdão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as divinas promessas da esperança. Você imagina, eu tremendo, né? Tremendo, achava que ia desmaiar, até olhar e ver aquele povo todo que veio da roça para ver os meninos, filhos dele, filhos dos outros, todo mundo. Aquele povo, eu vi que estava chorando assim na minha frente, né? Diante do menino lá da roça, recitando Castro Alves, que foi capaz de decorar palavras tão bonitas, que eles nem sabiam direito o que é que significava auriverde, muito menos pendão era de milho, né? Estandarte, que diabo é estandarte? Mas não importava, importava que aquilo soava bem no ouvido deles. Aí quando chega outra professora para inaugurar a escola, tímida, nova, cheirando a tinta, construída na gestão do Odício Teixeira, ela põe o livrinho na mesa e bota a turma em fila, abre o livro e manda a gente ler. Para mim caiu isso. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba. Aí, o que eram os verdes mares, meu amigo? O que era Carnaúba? O que era a jandaia? Aí é que a imaginação começa a trabalhar, passei a sonhar com o mar. Aí vem o que... Não precisa... Eu costumo dizer sempre o seguinte: tudo que eu queria para esse país é voltar a ter a escola que eu tive. Com leitura em voz alta. Ponto. sim, Né? Porque aí você cria a educação pelo ouvido. Né? A educação, noção de ritmos, a descoberta que a palavra tem som, tem cor, contém imagens, ritmos. Né? Tudo isso foram aquelas professoras da roça, meu amigo. Aquelas professoras de escola rural no mundo agrário e ágrafo. Onde, quando cheguei no ginásio de Alagoinhas, na cidade, na civilização, todo tímido, tá? E passar de cara, e os professores começaram a me dar um espaço fantástico. Já no ginásio tinha uma estante, não sei se no tempo que vocês tinham, com os livros, ali descobri Monteiro Lobato, aí foi uma festa, né?
A prefeitura de Alagoinhas tinha uma sala com os livros guardados, assim, protegidos por um vidro, era tudo, parecia um santuário, aquela sala. Eu ia para lá e ali eu comecei a ler Shakespeare, acredite se quiser. Eu me lembro que eu lia A Tempestade. Se entendi, é outra história, mas li, entendeu? Quer dizer, mas li. Quer dizer, essa foi a escola que nós tivemos. Essa escola que você fala, né, que ele levou a valorizar a palavra, que ele levou a recitar Castro Alves, que exercitava a memória, essa escola não vai voltar. Ainda que você diga que tudo que você sente falta é dessa escola, essa escola não vai voltar porque, de fato, o mundo se transformou, porque as novas tecnologias da comunicação e da informação impactaram não só a nossa relação com o livro e com a palavra, como as nossas próprias estruturas cognitivas, assim. Os novos alunos não retêm mais nada na memória, né? Nem número de telefone ninguém retém mais da memória. Imagina um poema inteiro de Castro Alves, você recitar em Castro Alves como antes a gente recitava. E olha que nas nossas 3 gerações eu já peguei a transição, esse processo de transição. Então essa escola não vai voltar. Eu acho que o que a gente tem como tarefa, eu e você como escritores, eu mais porque trabalho como jornalista também, estou, na verdade, deputado federal, portanto, engajado na produção de políticas públicas, e Pedro Marcelino, que também foi vice-prefeito de Alagoinhas e que também é político. O que cabe a nós agora é como, nesse novo tempo, nesse novo mundo, preservar alguns valores, conservar a importância dos saberes dos povos e como transmitir isso para as novas gerações. Quer dizer, um aluno não pode assistir Game of Thrones hoje, para falar de um sucesso mundial, literário e também televisivo, sem saber de Shakespeare, sem entender que por trás de Game of Thrones tem lá a Guerra das Rosas, né? Que está em William Shakespeare, né? As pessoas, esse link, para usar uma palavra da contemporaneidade, ele vai ter que ser feito e a gente tem que pensar meios dos novos alunos fazerem isso. Mas voltemos a Alagoinhas. Voltemos a Alagoinhas. Nós estamos nesse esforço, Torres, do resgate da memória, e eu queria que você me falasse um pouco do Mário Alves. Mário Alves teve uma importância na sua vida, porque foi quem identificou o escritor talentoso que estava dentro de você, lendo seus textos no Alagoinhas Hoje, no jornal Alagoinhas Hoje, e depois te abriu as portas levando para o Jornal da Bahia. E Mário Alves, ele é um desaparecido político, comunista, uma liderança prestigiada, com muita influência no movimento comunista daquele período, e que desapareceu. E, portanto, fala-se muito dele, o Emiliano José, os contemporâneos do Mário Alves, mas a Alagoinha não se dá conta da importância, um borracheiro que tinha muito convívio com as gerações, a juventude da época, e que por essa atuação política, por essa importância, ele é um dos desaparecidos. E eu dizia hoje para o Torres que a única estátua que nós temos em Alagoinhas é do John Kennedy. John Kennedy mereceu uma estátua lá na Praça Kennedy e, portanto, nós não valorizamos a nossa história. Esses personagens, né, que tiveram importância na formação política da juventude de Alagoinhas, na ação política, na resistência ao golpe de 64. Então eu não quero perder essa oportunidade de você falar da figura do Mário Alves, né, dessa importância que ele tinha na vida de Alagoinhas, naquele período que você era estudante do ginásio de Alagoinhas. Bom, eu acho que ficou claro que Alagoinhas tem uma importância total na minha vida, na minha formação.
os símbolos da cidade para mim eram as suas luzes verdes nas fachadas das lojas da Praça JJ Seara. Era o ginásio, era o cinema, era a Festa da Laranja, né? Era o clube social, era a biblioteca da prefeitura, a biblioteca do ginásio, e o Alagoinha Jornal, chamava Alagoinha Jornal, que era de um dentista famoso, e uma pessoa de um coração de ouro, chamado Walter Robato. Não sei se você se lembra dele. Sim. E o Walter Robato me deixou, o doutor Valtinho, como ele chamava, me deixou escrever no jornal dele. Eu me lembro que a primeira coisa que eu escrevi foi o dia que morreu o Edgar Cavalheiro, que era um grande amigo do Monteiro Lobato, biógrafo do Lobato. Está aí no livro dele agora, por causa dessa redescoberta do Lima Barreto. É o livro dele com as cartas do Lobato para o Lima Barreto. Saiu esse. Eu escrevi sobre Edgar Cavalheiro. E o Dr. Valtinho gostou, publicou e me franqueou. O jornal, todo mês, era o jornal mensal, eu escrevi uma coisa. Um dia eu estou sentado no banco do jardim da Praça JJ Seara, me perguntando o que é que eu ia fazer na vida. Tinha acabado o ginásio e não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. E parece assim que um anjo da guarda que chega, e o anjo da guarda era comunista. Olha que coisa, né? Olha que fantástico. Ele chega, como sempre, um pouco sujo de graxa, que ele era borracheiro, tinha uma retífica, né, uma coisa assim, para os poucos carros de Alagoinhas. Ele chega com um pacote do jornal Novos Rumos, que era o jornal do Partido Comunista aqui do Rio de Janeiro, que ele distribuía. Mas ele não sentou do meu lado para me dar o jornal. Isso aqui foi uma coisa extraordinária. Ele não sentou do meu lado para me aliciar, né, politicamente. Ele sentou do meu lado para me dizer uma coisa. Li o que você escreveu no Alagoinha Jornal e gostei muito. E lhe pergunto, quem trabalha em jornal? Eu digo, uau, que é isso? Que anjo é esse que sentou aqui? Eu disse, sim, mas um sim estrondoso. Ele disse, então tal dia assim, esteja tantas horas na estação da Leste. E aí me chega no dia, na hora aprazada, um outro Mauro Alves, estava de terno branco, impecável, pagou minha passagem no Marta Rocha. O trem era tão bonito que chamava Marta Rocha. E vamos no carro-restaurante, ele me pagou o café da manhã, descemos na estação da Calçada, ele chama o táxi, me leva até a Praça Cairu, subimos o elevador Lacerda, atravessa a Praça Municipal, chega lá numa Rua da Ajuda, se não me engano, ali. Sobe um elevador, abre uma porta, entra e diz para uma moça que estava atrás do balcão, o doutor João Falcão está? Aí uma voz lá dentro diz assim, é você, Mário? Sou eu. E vem o João Falcão até o balcão, um abraço e tal, e diz, o que o traz aqui? Ele disse, este menino. Ele olha para mim e disse, mas por quê? Ele disse, para você arranjar um lugar para ele no seu jornal. Aí o João Falcão vira para mim e diz assim, é isso que você quer, menino? E eu disse um tão convicto, que ele voltou lá, pegou o paletó dele, igualmente branco, e acompanhei os dois, que atravessaram a rua até a Vigílio da Margem, onde era a redação do Jornal Brasil, do Jornal da Bahia, sobe uma escada,
atravessa a redação e chega à sala do editor-chefe, o Ariovaldo Matos, Inacreditável. que eu lia no suplemento do jornal em Alagoinhas, contista famoso, dramaturgo também. E ele diz: Ari, arranja um lugar para esse menino. E foi embora. Largaram lá. Foi assim, Manuel. E sabe o que eu lamento? Só voltei a vê-lo uma única vez que eu voltei a Alagoinhas. Jura, Torres? Juro. Numa sorveteria, e chegou e tomamos uma cerveja junto para comemorar. E nunca mais, o que eu soube, porque eu vim embora também, eu fui embora em janeiro de 61, fui para São Paulo. Sim. Eu só fiquei um ano em Salvador. E que foi um campo de treino fantástico, eu tenho que admitir isso. Aquela redação, levando esporro, porque naquele tempo a escola de comunicação era o esporro do chefe. Né? Você não tinha faculdade de comunicação, Sim. mas levando esporro do Ari, levando esporro do Joca, o João Carlos Teixeira Gomes, que era o poeta, é o poeta, e era na época o chefe de reportagem. Mas tinha assim, me jogaram para a polícia. O chefe da reportagem policial era um poeta maravilhoso, o Jeová de Carvalho, um cara de uma sensibilidade incrível, né? Acostumado a viver com tiroteio, com mortes, com presuntos assassinatos e tal, e tinha uma sensibilidade inacreditável. Aquele ano ali foi minha graduação em jornalismo. Depois eu fui para São Paulo fazer a pós-graduação, fui lá e tal, né? Então, nas redações. O João Falcão me ligou uma vez, já no século XXI, para me falar de um livro dele, sobre a Guerra Mundial, que era um livro que ele me mandou e queria minha opinião, queria até que eu trabalhasse junto a editores e tal, e que não era trabalhável. Eu tive que dizer isso para ele, e foi uma coisa meio triste. Sim. Porque o livro, para começar, o equívoco dele era a guerra do povo brasileiro. Eu disse: João, essa é a guerra do povo da Europa. Claro. Não morreu, quem morreu foi o povo europeu. Peraí, né? Exatamente. Nós tivemos uma participação pequena nessa guerra. Né? Sim. Não, mas você não sabe como foi em Salvador, quando houve o final da guerra, a festa e tal. Digo: bom, isso é outra coisa, mas não se pode chamar de a guerra do povo brasileiro. Do povo brasileiro, não é? A guerra do povo brasileiro foi Canudos, foi outra coisa, né? Guerra do Mascate, chama outra coisa aí, mas né? Não essa. Condestado, lá, dos malés, o que eu sei, dos alfaiates, o que você quiser. Farroupilha, mas não essa. Mas eu aproveitei. Disse: olha, você está me lembrando o dia que você contou a história, você me levou para o Jornal Brasil, do Jornal da Bahia. É que eu fui cronista do Jornal do Brasil durante muitos anos, ficou né? Me diz uma coisa: onde anda aquela figura abençoada de Mário Alves? Ele disse: não tenho notícia. Era um homem, um companheiro muito... era uma figura muito importante, né, para mim, mas eu perdi de vista, não sei o que aconteceu com ele. Porque eu sei que ele foi invadir a casa dele em 64, ele, quando a polícia chegou para a porta da frente, ele pulou pelo quintal e sumiu. E nunca mais apareceu? Não, apareceu em Salvador, ele foi para Salvador, mas eu acho que ele desapareceu de Alagoinhas. Não tem... Qual é a notícia dele, Pedro? É um desaparecido. Ninguém sabe. Com suspeita de ter sido... Assim como Anísio Teixeira, está se chegando quase à conclusão definitiva. Que foi assassinado. Que foi assassinado pela ditadura. Quando ele foi buscar o voto do Aurélio Buarque de Holanda para a Academia Brasileira de Letras, que ele ia ganhar a eleição, ele era candidato e ia ganhar. E ao sair da casa do Aurélio, ele desapareceu no posto do elevador. E foi uma morte suspeitíssima. Agora, Mário Alves, eu acho que não foi assim. Ele viveu em Salvador até morrer. Anônimo. Anônimo. O que eu perdi o contato com ele. Né?
Tem a filha dele que se corresponde comigo, né? Sim. A Maria Lúcia. Né? Você conhece a Maria Não, Lúcia? não conheço. Ela escreveu agora um livro bacana, chama Mandinga em Manhattan, sobre capoeira. Né? Um livro sobre capoeira. É uma fotógrafa. Né? E ela lembra muito essa história do meu pai, do pai dela comigo. Mas para mim o mais importante dessa conversa é que ainda que a gente não saiba qual foi de fato o destino dele, se ele viveu anonimamente em Salvador até os fins dos dias. Foi isso que aconteceu. É isso, né? Ou como você achava que a ditadura pode dar do fim, para mim o mais importante é resgatar a figura dele como alguém relevante para a cidade, para a cultura da cidade, e alguém que tem uma importância muito grande na biografia do Torres, né? Muito. Uma importância... Eu lamento muito não ter tido, não tive chance porque quando isso foi em 59, dezembro de 59. Eu fiquei de dezembro de 59 a janeiro de 61 em Salvador. Nas vezes que eu fui a Lagoinha, só encontrei com ele uma vez. Encontrei mais. Eu não sabia onde ele morava, ele nunca me deu endereço, nós não tínhamos a menor convivência. Foi um ato, assim, um gesto tão espontâneo e tão decisivo na minha vida. Uma coisa, a minha história era outra sem isso. Sim, claro. Interessante isso, né? Esses episódios que cortam, atravessam a nossa vida e que dão outro significado, outro sentido. Mas só para lembrar aqui para as novas gerações que vão assistir seu programa aí na internet, que Marta Rocha foi a Miss Brasil que ganhou o Miss Universo. Porque talvez essa nova geração não saiba disso, que nós tivemos duas Martas que chegaram ao Miss Universo na época em que o concurso de Miss Brasil tinha importância. A Marta Rocha, que venceu, que era lindíssima, e a Marta Vasconcelos, que perdeu pelas famosas duas... Não, ao contrário. Foi ao contrário. A Marta Rocha, que perdeu pelas 2 polegadas. Que inventaram essa história. E a Marta Vasconcelos venceu o Miss Universo, na verdade. Primeiro eu quero dizer... Esse conflito, como é que você lida com essa saída de Alagoinhas? Você saiu lá com 15 anos. Né? Hoje você vive na cidade grande e tem toda uma agenda de compromissos, né, da sua vida profissional, e essa relação com a origem e com o fascínio pela cidade grande me parece que é um conflito que é intransponível. Olha, eu acho o seguinte, que raiz só faz sentido quando ela tá com a gente carrega consigo as raízes, né? Eu sou uma planta, com minhas próprias raízes, ainda que elas tenham sido fincadas e eu tenha brotado no chão daquela terra, Alagoinhas, e quando eu saí de lá e arranquei essas raízes, parte dessa terra vem comigo, eu quero dizer que raiz só faz sentido quando está com a gente. Então Alagoinhas está dentro de mim antes de qualquer lugar. Embora eu tenha saído de lá com 15 anos, eu volto para lá porque minha família é de lá. Eu tenho uma relação com Alagoinhas umbilical, né? Eu não vivo naquela cidade, mas a minha primeira memória, a memória da minha primeira infância, do início da minha adolescência, o início da minha formação política, digamos assim, a minha formação do que a gente chama hoje educação infantil, até o final do ensino fundamental, foi todo em Alagoinhas. Então eu tenho com Alagoinhas uma identidade muito grande. Eu sei que tem muita gente lá, sobretudo na chamada elite alagoinhense, cafona, essa elite alagoinhense de hoje, que gosta de fazer acusações a pessoas como nós, a minha Antônio Torres, que acham que nós não temos o direito de falar sobre Alagoinhas porque nós não estamos mais em Alagoinhas. Temos o direito de falar porque Alagoinhas é parte de nós, porque carregamos Alagoinhas conosco e porque nós temos pessoas amadas em Alagoinhas. Uma terra não é só o pedaço de chão, a topografia. Uma terra é, antes de tudo, sua gente. E nós temos nossa gente lá, nós sabemos disso. Lamento muito que Alagoinhas ela tenha mudado no imaginário, desse imaginário como um lugar de prosperidade e mobilidade, como foi para Torres, para o Junco durante um tempo. Ela hoje seja alvo de exploradores, de canalhas que estão na política dilapidando os recursos naturais daquela terra, explorando aquela gente, sem resolver questões cruciais. Alagoinhas cresceu de maneira desordenada, é uma cidade que
prosperou, mas também cresceu de maneira desordenada, com uma periferia muito mais ampla. Abaixo da Candeia, a periferia onde eu nasci, era uma periferia rural na minha infância. Hoje é uma periferia urbana, né? Um complexo de favelas e com violência, com todas as complexidades de uma cidade de médio porte, sem que a classe política dê soluções ou pense em soluções. Alagoinhas tem problemas sérios, como por exemplo a epidemia de HIV/AIDS, por exemplo, que é seríssima numa cidade como aquela. É uma cidade com um contingente de negros e pardos, com quilombos em volta, remanescentes de quilombos. Sem uma política cultural para esse quilombo, para esses quilombos, para esses remanescentes. Alagoinhas poderia ser alvo de um turismo rural, porque ela tem rios que cortam, fazendas. Então eu penso que tem muito pouca vontade política, muito pouca inteligência política daquela gente ali que comanda a cidade, daquela classe política, infelizmente. Você sabe que você é uma alternativa e você sabe que você, por ser uma alternativa, é derrotado nas eleições, lamentavelmente. Porque me parece que as pessoas estão sujeitas às manipulações que no Brasil inteiro outros eleitores estão. Mas dito isso, e voltando à obra de Torres, é um desafio pedir para falar da obra de Torres diante do escritor. Primeiro porque ele é um escritor vivo e ele está produzindo e ele está mudando, né? A obra de Torres tem uma mutação do primeiro romance, Um Cão Uivando para a Lua, se eu não estou enganado, é esse mesmo, Um Cão Uivando para a Lua, até a história do Cerco do Rio de Janeiro, que ele conta como o Rio de Janeiro foi sequestrado, que é um romance histórico. Tem uma mudança aí, né? Então o escritor que está vivo, ele vai mudando, ele tem outros interesses. A Alagoinhas não pode nunca se esquecer de um juiz de direito que apareceu lá em 1959 e que mudou a cabeça de alguns de nós, né? Que também, assim como o Mário viria depois me olhar na praça e me levar para o jornal, ele me convidou para a casa dele para assistir às tertúlias que ele fazia na rua Carlos Gomes. Era uma casa modesta, juiz de direito naquele tempo, não era o que é hoje, né? Vivia modestamente, sem empáfia, sem nada. E era um grande poeta, vindo de Feira de Santana. Ele nasceu em Feira de Santana, ele veio de Cachoeira para lá, né? E aí o que acontece? Não sei, ele veio de outra cidade, ele andou por várias cidades. O homem não era só um grande poeta, que eu não descobri agora, não descobri lá, descobri muito depois. Ele era um amigo do Manuel Bandeira, se correspondia com Manuel Bandeira, fez poema com Manuel Bandeira, Manuel Bandeira fez poema para ele. Ele se correspondia com Jorge de Lima. E ele fazia tertúlia na casa dele para mostrar o que era a poesia moderna brasileira para nós. Que maravilha! A poesia que eu trazia comigo era a poesia das professoras da minha infância, que de alguma maneira, em Alagoinhas chegava a Junqueira Freire, nunca chegamos a 22. Sim. Né? Ele chegou, esse bendito juiz, e trouxe para Alagoinhas a Semana de Arte Moderna, todos os seus desdobramentos, tudo que aconteceu depois. Que maravilha, Torres. Foi uma coisa assim que para mim foi uma grande descoberta. Fico muito feliz de estar diante dele, que faz um tempão que a gente não se via. Recíproca isso. Vocês... E quero lembrar que minha mãe mora em Alagoinhas. Sua mãe foi lá aos no nosso... 97 anos. Incrível. Incrível. E a mãe de Jean também minha é irmã amiga. Zoraide, que aliás é uma boa poeta, né? Mora lá. Um monte de primos, tios, parentes e aderentes. Eu também, minha família toda está lá. A capital do Junco é Alagoinhas. Minha família toda também. Então eu quero o compromisso de vocês dois de que na primeira semana de julho de cada ano, até que, enquanto estivermos vivos,
vocês irão a Alagoinhas para esse encontro anual de Alagoinhas. Pode contar E eu comigo. queria que vocês dois, cada um, encerrasse mandando uma mensagem aí para o povo de Alagoinhas e dizendo da importância que Alagoinhas tem na vida de vocês. Alagoinhas, você é para mim uma cidade inesquecível. Minha primeira cidade. Muito obrigado pela acolhida que me deu. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse nascido aí, se eu não tivesse vivido com essa gente, se essa gente não fosse a minha família. E quero dizer que eu carrego você, Alagoinhas, consigo, não a terra em si mesma, mas a gente, toda a gente, as marcas dessa gente que estão em mim. Um abraço.